Eduardo, Clube. Vamos lá então, eu acho que eu tô chegando aí, né? Sim. Tá sim. Então beleza. Obrigado, Bia. Boa tarde, Giancarlo. Boa tarde aos colegas presentes também. Giancarlo, você sofreu muito com as lesões, teve o período do Covid que afetou o grupo do Operário Ferroviário, você também ficou lesionado, não teve tanto espaço e no último jogo você entrou e inclusive fez um gol que ajudou e muito na vitória do Operário contra o CRB. Comenta um pouco para nós sobre essa boa fase sua e não só tua também, mas do time em geral, que 5 jogos seguidos aí, invicto, com 4 vitórias consecutivas. Só um pouquinho dessa sequência boa, não só sua, mas também do time. Boa tarde, Eduardo. Pois é, eu vim numa sequência boa, né? Infelizmente eu tive o Covid, depois tive a lesão no joelho, tive uma lesão no adutor também. A gente sofre porque a sequência de jogos, né, desse ano atípico aí que a gente está passando, né, inevitavelmente a gente vai ter uma lesão ou outra. Mas falando da sequência que a gente vem tendo, é importante, né, a gente manter esse foco, essa determinação. Né, muito feliz pelo momento vivido pelo grupo e a gente vai procurar fazer um bom jogo lá contra o Cruzeiro, se preparar da melhor forma, estamos nos preparando da melhor forma, então dar sequência nesse momento bom. Beleza, então, Giancarlo, boa sorte, bom jogo na quarta. Osiris, nos ouvindo agora? Tô chegando aí, tá legal? Sim, agora sim. Agora sim. Essa máquina. Já, prazer te ver. Fico muito feliz com o teu retorno. Sou teu fã já há muito tempo desde que você está no Operário. Te admiro como jogador, como cidadão. Você é uma figura exemplar para muitos jovens que estão surgindo no futebol. Pergunto a você, sem comparar o passado com o presente. O Matheus Costa deu outro retorno ao vestiário do Operário Ferroviário, agregou mais o grupo. O grupo hoje vibra, um cobra do outro cobra do um, e o Operário cresceu em função desse novo ambiente ou não? Boa tarde, Osiris, agradeço as palavras. É recíproco também, a história que você tem no futebol é muito bonita, então a admiração é a mesma. Falando do Matheus, o Matheus é um paizão, né, que a gente tem aí, ele tem o vestiário nas mãos e sou suspeito em falar. Me trata muito bem, trata todos muito bem, então ele trouxe como eu já falei na outra entrevista, um fôlego novo que a gente precisava e é por isso que a gente está tão unido e procura dar o máximo dentro de campo. Obrigado. Luciano Globo Esporte, nos ouvindo agora? Oi, boa tarde, Jean. O adversário agora, né? O próximo adversário é o Cruzeiro, que está numa fase oposta do Operário, né? O Operário está 5 jogos sem perder, é a melhor campanha das últimas 5 rodadas, e o Cruzeiro está numa crise danada, assim. Então, é mais difícil jogar contra um time assim, ou é mais difícil jogar contra um time que está mais embalado, igual vocês, assim? Boa tarde, Luciano. Eu acho que na Série B todos os jogos são difíceis, né? Vai jogar contra o primeiro colocado, contra o último colocado. E pô, jogar contra o Cruzeiro, um time que muito rico, uma história muito rica, enfim, sempre vai ser difícil. Não tem como chegar lá jogando fora de casa e ser um jogo fácil, né? Mas eu acho que isso dá motivação pra gente fazer um bom jogo, entrar concentrado, né? Procurar fazer um grande jogo lá e ir em busca do nosso objetivo, né? A gente está numa situação que a gente tem que somar pontos, então é isso que a gente vai fazer. E obrigado, bom jogo para vocês. Joel Dourada. Boa tarde, Jean. Boa tarde a todos os colegas da imprensa. Jean, você sempre foi um jogador bastante aplicado, efetivo. Sempre nós temos a informação que você é um jogador que tem um preparo físico muito bom, enfim, sempre procura se cuidar de todas as formas. Eu gostaria que você falasse se você está hoje no melhor da sua forma física, se você já encontrou esse melhor aí, claro que diante da pandemia, de tantos problemas que aconteceram, das contusões, se você já está novamente na sua plenitude física. E também gostaria que você comentasse com relação também à sua situação contratual com o Operário Ferroviário.
Você tem contrato longo, vai vencer logo? Qual que é os planos do Jean, se você que tem um plano aí para um prazo pequeno com relação ao futebol? Boa tarde, Joel. Como eu falei, esse ano, né, de jogos muito seguidos, a gente sofre um pouco com lesão, com desgaste. Eu, antes da minha lesão no joelho, eu estava no meu ápice físico, isso eu posso dizer. Com a lesão, querendo ou não, a gente fica um tempo parado. Eu estou readquirindo a minha forma física ideal, não estou 100% ainda, isso é notório, mas estou me dedicando nos treinamentos e espero quanto antes, com o ritmo de jogo, voltar, né, no meu ápice físico. E questão contratual, meu contrato vai até junho desse ano, né, no caso. Mas isso aí tem meu empresário que cuida e as pessoas que vão cuidar dessa parte aí. A minha vontade é permanecer no Operário, mas aí tem que ser conversado e aí já não é da minha alçada. Obrigado, bom jogo. Obrigado. Obrigada, Jean. Jean retornando com uma coisa aqui, pessoal. Então, Osíris. Ativar o áudio aí. Sem áudio Ainda não. Alô, Agora Matheus. Agora sim. Eu não mexo em nada, viu, Bianca? Tudo como essa coisa que mexe aí. Matheus, boa tarde, prazer revê-lo. Como é que tá o Luca? Tá bem o Luca? Firme? Graças Tá a Deus, aqui, tudo bem. Operário? Família 100%, Osíris. Obrigado. Tá bom, abraço a dona Manuela. Receber aqui do Leleco Rocha, é um histórico da tua família. Eles discutem se você é genro do Fabiano Braga Cortes pai ou Fabiano Braga Cortes filho, se é bisneto, se é neto, enfim. Colocaram uma série de fotos do Luca, muito interessante, e prova o teu prestígio com a população pontagrossense. Obrigado, fico feliz. Fabiano Braga Cortes Júnior é o meu sogro falecido, né? Infelizmente faleceu ano passado. E o pai dele é o Fabiano Braga Cortes, né? O vô que tá vivo, tá com a gente aqui ainda. Muito bem. Cruzeiro, que poderia ser real, né? Mas é um Cruzeiro desgastado, um Cruzeiro com Filipão brabo, salários atrasados. É um time que está em polvorosa, porque Belo Horizonte, você sabe, amanheceu com faixas em todos os pontos da cidade, criticando a atual diretoria. Aparentemente, seria um time mais frágil, mas eu entendo pelo contrário. Eles têm uma obrigação de ganhar, eles têm que se justificar perante o Operário Ferroviário. Como passa esse obstáculo por sua cabeça e qual o estratagema que você vai poder usar diante de um Filipão bravo querendo sair e um time instável emocionalmente? Osíris, eu acho que o Cruzeiro por si só, se já fala em Cruzeiro, você já sabe da grandeza, sem dúvida alguma. É o grande time da Série B, onde no início da competição todos davam certo a briga por 3 vagas, né? Uma já consideravam para o Cruzeiro, mesmo iniciando a competição com menos 6 pontos, que dificulta muito, né? Durante toda a caminhada da Série B. E é uma equipe que sempre tem que ser respeitada. Infelizmente, nós, assim como vocês que vivem do futebol, nós vivemos do futebol, a gente fica muito triste em ver uma potência como o Cruzeiro estar do jeito que está, né? Infelizmente passaram pessoas lá que prejudicaram muito o clube, mas sempre tem que ser respeitado a instituição Cruzeiro. E ainda mais se tratando de um jogo em Belo Horizonte. Então a gente tem que, acho que cada jogo tem a sua história. O Cruzeiro com certeza está indignado e insatisfeito com tudo, os atletas e a comissão com tudo isso que está acontecendo lá, e vão procurar fazer o seu melhor. Então cabe a nós, dentro de tudo isso, dentro de todo esse contexto, a gente conseguir tirar o melhor da nossa equipe para a gente conquistar a vitória. Não vejo como um jogo independentemente da situação do Cruzeiro e não buscar mais esse acesso, não vejo como um jogo facilitador, muito pelo contrário, até porque o Cruzeiro acho que tem essa meta aí de se livrar logo dessa condição de olhar para a parte de baixo da tabela, e a gente tem que ser muito inteligente, né? Esses 100 minutos que requer o jogo, a nossa concentração máxima. Tem jogadores lá que podem desequilibrar a qualquer momento,
os resultados não estão vindo. Não vejo como eles fizeram um jogo para perder lá em Caxias do Sul, muito pelo contrário. Acho que eles fizeram um bom jogo, mas todas as circunstâncias que vêm ocorrendo lá, às vezes a vitória não vem. Mas fizeram um bom jogo e isso requer que a gente tenha o máximo de atenção, principalmente no momento que eles estiverem com bola. Tem jogadores extremamente decisivos ali que com um curto espaço podem definir a partida. Então, cabe a nós estar muito atento com relação a isso, estar sabendo de tudo que eles podem fazer para que a gente faça o nosso melhor lá e continue nessa sequência de vitórias que nos interessa, né? Acho que você ir para Belo Horizonte, jogar contra o Cruzeiro e buscar um empate é um excelente resultado. Dentro das nossas circunstâncias, nós não podemos pensar em outro resultado a não ser a vitória, então a gente não pode abdicar de jogar também e buscar a vitória. Acho que se fosse em um outro momento, talvez a gente poderia jogar lá pensando em buscar ponto, mas nós temos que ir para Belo Horizonte hoje pensando em buscar 3 pontos, então a gente está se preparando para isso com muita cautela, com muito cuidado, sabendo que o Cruzeiro pode ser fatal se a gente der espaço para eles. Só para completar, você aguarda o julgamento do Pedro Quem e do Leandro hoje, o Pedro Quem amanhã, para definir se os dois têm condição de jogo? Ou você entende, como eu entendo, que o Pedro Quem, aliás, que o Leandro vai ser liberado tranquilamente? Nós viajamos hoje pós-treino, né, Osiris? E ambos vão para o jogo. A gente acredita de forma muito clara assim, que eles vão ter condições de jogo. Claro que ainda não está 100% definido, mas eu não vejo que teremos problema com relação a isso e ambos estão viajando com a gente logo após o treinamento. Deus te acompanhe, boa viagem a você e aos seus jogadores. Obrigado, Osiris, da mesma forma. Luciano, Globo Esporte. Oi, Matheus, boa tarde. Eu queria saber se já enfrentou alguma vez o Felipão e como é que é encarar um cara desse que tem, sei lá, de carreira aí na beira do gramado, ele tem a tua idade aí e tal, né? Então, como é que é jogar contra um desses medalhões, esses cara tão bem sucedido na profissão, assim, tal? É diferente de jogar, assim, com as pessoas da federação, essas coisas assim, tal? Como é que você se prepara para um duelo desse? Boa tarde, Luciano. O Felipão é uma referência para todos nós, né? Acho que merece o máximo de respeito por todo o seu currículo, por todas as suas conquistas. Treinador campeão do mundo, né? Então acho que por si só esse número aí já mostra o quão competente ele é e merecedor de tudo que ele conquistou. Mas é daquela forma, Luciano. Antes da partida, o máximo respeito, toda consideração e carinho. Para mim é um privilégio e um prazer estar confrontando ele. Mas no momento que o árbitro apita, independentemente de quem esteja do outro lado, nós temos que pensar em nós para a gente fazer o nosso melhor. Óbvio, sempre havendo respeito, né? Porque o esporte, acho que acima de tudo, tem que ter esse respeito. Mas nós vamos fazer o nosso melhor para buscar a nossa vitória. Obrigado, Matheus. Bom jogo, boa viagem. Obrigado, Luciano. Eduardo, Rádio Clube. Obrigado, Bianca, novamente. Boa tarde, Matheus. Um grande abraço para você. Matheus, gostaria de comentar sobre 2 aspectos do time do Operário. O goleiro Marquinhos Rodrigues, o torcedor está pegando muito no pé dele. Está dizendo que ele anda falhando nos últimos jogos e vem pedindo alguma mudança no gol. Não entenderam o porquê da saída do Thiago Braga da titularidade. E outro aspecto também é sobre o Maranhão. Ele atua em 20 partidas do Operário nesta Série B e em 8 foi titular. Mas até o momento também não agradou a torcida e nem na imprensa. Gostaria que você comentasse sobre esses 2 atletas e se há possibilidade de mudança para esse próximo jogo contra o Cruzeiro ou até nessa reta final, nessas últimas 3 partidas. Certo. Boa tarde, Eduardo. Martin permanece no gol, é um atleta, é um líder muito positivo no nosso vestiário, é um goleiro que atua muito com a nossa equipe dentro de campo, uma comunicação muito forte com a nossa defesa. Infelizmente, acho que houve falhas coletivas que resultaram em gols, principalmente no jogo contra o Vitória, que nós tomamos um gol de falta frontal. Acho que houve uma falha coletiva no nosso posicionamento em geral, tanto de barreira quanto a falta, que achei completamente desnecessária naquele momento da partida. Novamente sofremos um gol de bola parada, acho que uma falha de posicionamento nosso e uma batida muito feliz do Wesley,
mas o Marchi também já fez importantes defesas no decorrer dos jogos e é um jogador de nossa confiança. Maranhão é um atleta, com a ausência do Coutinho, era um atleta que estava merecendo essa oportunidade de iniciar os jogos. Quando vinha entrando no decorrer, nesse último momento, tinha contribuído com o seu rendimento em campo. E com a ausência do Coutinho, julguei que era o primeiro atleta tendo a oportunidade de voltar a iniciar uma partida. Agora nós iremos dar a oportunidade a outro atleta, em virtude do condicionamento físico, tem toda a minha confiança e acredito muito nesse atleta, que é o Jean. Ele entrou contra o Confiança em um momento, obviamente, devido a muito tempo parado, entrou no decorrer do segundo tempo, correspondeu. Agora demos oportunidade para ele no intervalo, que era uma preocupação nossa, a carga de jogo, correspondeu novamente, e agora é um atleta que vai ter condições de atuar mais de um tempo, então vai iniciar a partida. O Maranhão passa a ser mais uma opção durante a partida. Quando o Maranhão tem entrado no decorrer da partida, vejo que ele tem contribuído e correspondido, então o Maranhão passa a ser novamente um atleta a estar contribuindo aí no decorrer da partida. Beleza, então, Matheus, obrigado, uma ótima viagem, um bom jogo lá em BH. Obrigado, Eduardo. Joel, Lagoa Dobrada? Obrigado, Bianca. Boa tarde, Matheus. Eu estava olhando aqui você chegando para a entrevista e fiquei bastante feliz, viu, Matheus? Você transpira alegria, vivendo um grande momento do Operário com a família. Enfim, parabéns para você. Bem, a minha pergunta é a seguinte. Eu gostaria de saber de você. Por exemplo, nós tivemos 2 partidas realmente em muito pouco tempo. Inclusive, no último compromisso do Operário, eu fiquei muito preocupado com relação à preparação física, ou seja, se a equipe tinha condições de suportar a carga, enfim, principalmente jogando em casa, com o gramado molhado, e o Operário me surpreendeu fisicamente, enfim, fazendo uma virada espetacular e se aproximando de vez naqueles que pretendem chegar à elite do futebol brasileiro. Bem, para completar, gostaria também de que você falasse um pouquinho com relação a esse trio tão importante que tem no Operário. Ou seja, Matheus Costa, o Rodolfo Mel e o Leandro Nils. Vocês já conversaram, estão conversando, enfim, pretendem manter esse trio no comando do Operário Ferroviário? Obrigado, Joel, pelas palavras, fico feliz. Acredito, eu sempre falo isso, repito, falo para o elenco, falei no meu primeiro dia aqui com o presidente e toda a diretoria, né, quando começaram a passar a me conhecer. Eu sempre falo que eu acredito muito em ambiente. Eu não vejo uma equipe ter sucesso se o ambiente não estiver positivo. Óbvio que pode ser que tenha um ambiente positivo e não venha resultado. Mas ter resultado com um ambiente negativo, muito difícil. Pelo menos em todas as equipes que eu trabalhei, nunca vi isso. Então, acho que em primeiro lugar a gente tem que procurar trazer uma energia positiva e um ambiente agregador dentro do vestiário, né? E a gente tem que fazer o que tiver que fazer para que isso aconteça. Então, eu sempre passo isso para os atletas, para a diretoria, para quem está ao meu redor, que tem que ter esse ambiente positivo para a gente, isso vai gerar coisas boas, né? E acho que esse momento é um momento muito positivo para todos nós, porque eu comento muito que o mais difícil no futebol é você gerenciar crises, né? E o gerenciamento de crises normalmente vem quando você fica numa sequência sem vencer. Porque daí começa a criar muita insatisfação, a pressão é muito grande, a gente sabe, para quem trabalha com futebol, vive de resultado. E o momento mais difícil do futebol é quando esse resultado não vem. Daí você começa a pegar uma sequência de 3, 4, 5, 6 jogos sem vencer, uma pressão gigantesca, começam já a criar dúvidas com relação ao treinador, começam já a conversar sobre outras possibilidades de treinador, né? Daí vai criando um ambiente muito pesado e você tem que vencer a qualquer preço. Nós estamos hoje vivendo um momento oposto, a gente tem esse gostinho aí de 3 rodadas somente, muita gente falando se tivesse umas rodadas a mais, talvez a gente poderia já estar lá,
Mas o que a gente tem que fazer agora é pensar em fazer 9 pontos para ver, dependendo dos nossos adversários, se a gente consegue entrar e conquistar esse acesso à Série A. Muito difícil, né? Hoje a melhor campanha das últimas 5 rodadas é a do Operário, muito difícil manter isso, até porque aumenta o holofote com relação ao Operário e a gente tem que fazer o nosso melhor para a gente tentar buscar essa sequência aí positiva de 3 jogos que vem a seguir, pensando primeiro no Cruzeiro, que talvez seja o jogo mais difícil de toda a competição até aqui, até pela situação do Cruzeiro. Então nós temos que fazer o nosso melhor. Com relação, desculpa, a outra pergunta, da comissão técnica, Joel. Rodolfo é um cara que eu já conhecia há muito tempo, tivemos a oportunidade em trabalharmos juntos pela primeira vez em 2016 no Fluminense. Quando o Levir Coupe me leva para o Fluminense, eu encontro lá, ele levou também o Rodolfo Mel e a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos pela primeira vez em 2016, onde conquistamos a Primeira Liga. Se eu não me engano, é o último título nacional do Fluminense. O último título do Fluminense foi em 2016 na Primeira Liga. E ali eu comecei uma relação muito boa com o Rodolfo, né? Rodolfo tem a idade para ser meu pai e sempre houve um respeito muito grande comigo e com ele. E é um cara que dispensa comentários sobre o seu trabalho, seu histórico, seu currículo. Um cara vitorioso, trabalhando em grandes clubes e tendo grandes conquistas a nível nacional e internacional também, quando ele passou grande parte da sua carreira no Japão. O Leandro é outro profissional. Eu, por várias equipes que eu passei, eu trabalhei com diversos auxiliares técnicos. Na minha última passagem, tivemos uma conversa há um ano atrás, o Leandro abrindo a possibilidade de querer ser auxiliar técnico e trabalhar comigo. Por algumas questões não deu certo em um primeiro momento. Nos reencontramos agora, em um período muito curto no Paysandu, antes de eu vir para cá. E quando surgiu a possibilidade, o convite para eu vir para o Operário, pela nossa relação que teve muito forte no Paysandu e por ele já ter demonstrado interesse em ser meu auxiliar, não pensei em 2 vezes em trazer ele junto comigo e já com o Rodolfo, que já é o meu preparador físico desde então. E eu acho que é um casamento muito bom, o Rodolfo pela sua experiência. O Leandro tem um perfil diferente do meu e eu vejo que para uma comissão técnica se complementar, não pode o auxiliar ter o mesmo perfil do treinador. Acho que o casamento tem que ter essa diferença e o Leandro é uma pessoa diferente de mim, com uma maneira de pensar, com uma maneira de agir. Então, acho que isso quem faz com que tende a crescer é o próprio Operário, é o rendimento dos atletas. Então, tem esse agregador que nós três temos em comum. E eu acho que é muito importante também, Joel, ressaltar o staff aqui da casa, né? Nós temos os auxiliares da preparação física aqui, são excelentes profissionais. Conheci o analista de desempenho aqui. Eu me preocupo muito com essa função hoje no futebol, análise de desempenho, porque eu já comentei com vocês, às vezes pouco se treina em virtude dessa sequência de jogos, e o trabalho do analista de desempenho é de fundamental importância. E tem o Nicolas hoje aqui, que é um excelente profissional, é um cara que, pelo menos comigo, está sendo muito valorizado, o trabalho, o perfil dele aqui dentro do clube. Então isso tende a agregar ainda mais. Então não só nós 3, mas sim todo o staff que comprou a nossa ideia. Eu procuro passar sempre para todo o nosso staff, para toda a nossa comissão técnica, aquilo que eu quero deles para que a gente consiga extrair o melhor dos nossos atletas. E acho que isso está sendo muito bem feito. Mérito deles que compreenderam e compraram essa nossa ideia de estar passando para eles o que nós temos que estar fazendo aí para procurar levar o melhor aí para os nossos jogos e trazer alegria para o nosso torcedor, que é o que mais interessa. Muito obrigado, um ótimo jogo. Obrigado, João. Obrigada, Matheus. Obrigada, pessoal. Boa tarde.